salve meu aluno, salve, salve minha aluna. Agora sim ao vivo e a cores aqui, ó, para falar com você sobre as revoltas da Primeira República. Esse é o 2, é o nosso segundo encontro sobre esse contexto que envolvem aí as principais revoltas que aconteceram nesse período conhecido como República Oligárquica. Já para a gente ficar no clima das revoltas, como nós vimos aí lá na parte das revoltas número 1, esse primeiro momento que nós falamos das revoltas, nós fizemos ali um apanhado não apenas cronológico, principalmente porque alguns acontecimentos começam justamente ali logo no início da República, mas também, não só da República Oligárquica, também nós temos aí acontecimentos importantes lá na República da Espada, como, por exemplo, o iniciozinho ali da Guerra de Canudos, a Revolução Federalista que acontece ali, e os conflitos que estão diretamente relacionados a eles. E aí, por exemplo, quando a gente falou lá da Revolta de Canudos, acaba tendo uma semelhança importantíssima com a Guerra do Contestado. Agora, nesse outro contexto, onde a gente vai falar em um segundo momento dessas revoltas, nós já estamos falando de 3 revoltas que estão especificamente dentro do coronelismo, ou seja, dentro aí da política do café com leite. E aí quando a gente fala desses 3 conflitos, para começar, falando aí da revolta da Chibata, tá? Eu já ouvi falar da revolta da Chibata, Tiago, revolta da Chibata, já ouvi falar nesse acontecimento aí. Então, eu vou começar com um acontecimento que tem, é claro, todo um envolvimento social, tem toda uma característica política também, por que não, dentro desse contexto como um todo, só que eu não vou fazer um apanhado aqui cronológico desse processo, até porque você vai ver que o movimento com o qual eu vou estar lidando no final aqui dessa aula, ele está praticamente ali juntamente com a Guerra de Canudos e outros acontecimentos aí esparsos pela região nordeste do Brasil, que é o cangaço, tá? Você está aí com o material na mão. Você já viu que a gente vai falar então aí no finalzinho sobre o cangaço, beleza? Então, fica ligado. Hoje eu vou dar um bisuzaço para você, inclusive, arrematar com desculpa, tossezinha chata, com o que nós temos aí na outra aula, tá? Na aula relacionada às revoltas da Primeira República 1, tá? Fica acompanhando esse bisuzaço aí. Pois bem, falando da revolta da Chibata, nós estamos falando de um acontecimento que vai ocorrer lá em 1910, vai acabar desenvolvendo-se aí no Rio de Janeiro, lá na capital do Brasil, Rio de Janeiro. O que está acontecendo aí que vai acabar causando essa revolta? Pois bem, entre os elementos que fazem parte da Marinha, que começam a compor os quadros da Marinha aí no final do século XIX, considerando aí o movimento que vai trazer a abolição da escravidão e o começo do século XX, nós vamos ver que muitos daqueles postos dentro da Marinha do Brasil, não vou generalizar para as Forças Armadas, porque agora nós vamos dar um enfoque maior aqui para a Marinha do Brasil, a Marinha de Guerra. Os quadros aí, ó, de postos, ou melhor, no quadro de postos da Marinha do Brasil, os postos iniciais, nós temos uma preferência, uma predileção aqui por afrodescendentes, por negros, enfim, falando aí o português claro, envolvendo principalmente esse grupo que passou recentemente pelo processo de concessão, ganharam a abolição da escravidão, até que enfim foi abolida a escravidão, e aí nos postos aí mais subalternos, estou falando aí, por exemplo, dos marujos, alguns marinheiros iniciantes aí, eles são então afrodescendentes, são então negros. E com isso, acaba se colocando a eles, ainda começando em pleno século XX,
Começou aí o século XX e a Marinha ainda utilizava-se de algumas práticas com esse grupo social, esse grupo étnico, arcaicas, consideradas aí como ortodoxas, inclusive, para muitos, de fato, arcaicas, o que lembra muito daquilo que aconteceu ao longo do século XIX, como, por exemplo, castigos corporais, castigos físicos. Agora você já está começando a relacionar o nome aqui da revolta ao que vai acontecer. Então, esses castigos físicos, onde em muitos casos o que vai se utilizar aí é a famosa chibata ou chicote, ainda eram percebidos junto a essa população aqui, junto a essa parte importante da população brasileira. Esse movimento vai acabar envolvendo não apenas a luta contra castigos físicos, mas tem outras situações aqui dentro desse processo, dentro desse contexto, que acabam se somando e acabam fazendo com que a revolta aconteça. Então, a luta, ela é contra. A luta, a revolta aqui, ela é contra os castigos físicos, onde, considerando que já tinha acabado a escravidão, mas ainda alguns negros apanhavam, eram açoitados aí com a famosa chibata, mas, desculpa, além disso, nós temos também os baixos salários pagos aqui para os afrodescendentes, baixos salários, porque, já que eles acabaram de sair da escravidão, a mentalidade na época era bastante preconceituosa, como de certa maneira em determinados momentos da atualidade a gente ainda percebe, infelizmente, esse triste legado da escravidão. E aqui dentro desse contexto ainda tinha essa ideia, pô, não precisa pagar aí tão alto salário, porque ele está aí num posto inicial, certo? Eles são aí marujos, então não tem por que pagar um salário tão alto. Agora, além de castigos corporais, castigos físicos e baixos salários, também aí tem as péssimas condições de trabalho, que acaba se somando a esses fatores. Péssimas condições de trabalho. E eles vão trabalhar, então, nos postos, aqueles mais complicados de desempenhar funções, é claro, em que, se fosse para considerar aquilo que muitos deles fazem, tinha que ter um soldo um pouquinho melhor para eles, mas não. Fazem aí, tem um trabalho bem complicado e ainda assim ganham pouco, e quando faz alguma coisa errada, vai lá e açoite. E isso vinha acontecendo constantemente, até que então chega aqui no ano de 1910, e aí que tá o bizu, tá? Quem era o presidente do Brasil aqui nesse contexto? Vou puxar uma seta, inclusive, daqui, do ano de 1910 para cá, Quem é que era o presidente do Brasil aqui nesse contexto? Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, tá? Sobrinho de Deodoro da Fonseca. Esse aqui é o cara que comandava o Brasil nesse contexto. E só para lembrar, ele não é qualquer pessoa, ele é um marechal, ele é um militar. Poxa, então agora, pelo menos dentro desse contexto, um conflito de militares, de marujos aí da Marinha do Brasil, dentro do governo de um militar. Então agora vai ficar mais fácil para se resolver a situação. É aí, agora que você tem que cuidar, agora que você tem que ficar também muito atento ao que vai acontecer na revolta da chibata. Pois bem, nesse processo aqui, existia ali um marinheiro, o João Cândido, que vai ter uma capacidade de falar em público aí satisfatória, e ele, como tinha essa capacidade de articular muito bem as palavras, os marinheiros deram ouvido a ele. Diante dessa situação, para piorar um pouco mais, aquilo que seria quase a gota d'água, aquilo que foi considerado quase aí o estopim da revolta, nós temos aí a compra pelo governo brasileiro de 2 navios de um porte ainda maior, que vai demandar
uma quantidade de gente para trabalhar ainda maior. Foram os encouraçados. Encouraçados. Minas Gerais e São Paulo. Vou abreviar aqui com a sigla referente a cada um dos países. Estados do Brasil, tá? Os encouraçados Minas Gerais e São Paulo foram adquiridos e olha que interessante. Precisava de mais gente para trabalhar. Por quê? Porque precisava de muito mais gente porque eles eram maiores. Ah, então tá bom. Vamos colocar mais gente para trabalhar? Não. Vamos colocar a mesma quantidade e aí quem vai desempenhar essas funções mais complicadas, mais pesadas, serão os negros, serão esses marinheiros que já fazem isso e, é claro, a visão da época, estão acostumados uma ova, tá? Somado a isso, somado a esse fator, ainda teve o aumento dos salários dos oficiais. Aumento dos salários dos oficiais. Ah, então tá bom. Os oficiais vão ter os seus salários aumentados e a gente não vai ficar com nada. Inclusive, os afrodescendentes, os negros vão reclamar aqui em boa parte, desse grupo étnico, vai falar, poxa, castigos físicos, baixos salários, péssimas condições de trabalho, tem que fazer o trabalho agora dobrado, e os salários dos oficiais aumenta, o salário dos oficiais aumenta, e a gente continua aí com a mesma situação, nós vamos dar um jeito de acabar com isso aqui, tá? Aí a gota d'água, o estopim, foi o castigo do marujo Marcelino Rodrigues Menezes, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, destacadamente para você, ó, o que foi o estopim? O estopim, aquilo que vai deflagrar, então, aí o movimento, o surgimento do movimento. Vai ser o castigo do marujo Marcelino. Castigo do marujo Marcelino, que saiu desacordado, tomou 250 chibatadas e, é claro, saiu desmaiado. Imagina, não tinha mais o que fazer. Nessa situação, o João Cândido vai, então, começar a mobilização, iniciando, então, no Couraçado Minas Gerais, e aí vai ter forte adesão do grupo, tá? Juntamente com o Couraçado Minas Gerais, o São Paulo também vai acabar aderindo. E aí começa aquela espécie de queda de braço. O governo federal, sob o controle de Hermes da Fonseca, vai então apostar no seguinte: esses marujos, como eles não têm muita articulação, coitados, eles não sabem se comandar, estão blefando. Estão falando que estão causando isso, causando aquilo, mas estão blefando. É aí nesse blefe que, então, o comandante de uma das embarcações de 2 oficiais foram, então, executados e eles começaram a dar salvas de tiros sobre a capital. Só para você entender, então, que blefando, eles, com toda certeza, não estavam de forma alguma. Aí o governo começa a se preocupar, ainda mais quando outras 2 embarcações, outros 2 navios de guerra, tá? O navio Deodoro e o Bahia aderiram ao movimento. Aí o governo teve que recuar e Hermes da Fonseca vai falar assim, não, calma lá, pelo amor de Deus. Isso tudo começou no dia 22 de novembro de 1910, tá? 2 dias depois, ele foi lá e disse, olha, vamos dar uma acalmada aí, tá? O que vocês querem? Bom, entre os nossos objetivos, nós queremos salário digno, o fim dos castigos corporais, obviamente, porque o João Cândido ele não foi assim completamente peito aberto para negociar. Foi feito ali um documento para mostrar, uma espécie de manifesto para mostrar quais seriam os objetivos principais aí do movimento. E aí, é claro, entre esses objetivos, repetindo o que eu acabei de falar, estava ali o fim dos castigos corporais, o pagamento de salários melhores e, é claro, toda essa questão dos afrodescendentes não poderem ascender na hierarquia social, não, como assim? Tem que ascender, por favor, tem que subir na hierarquia social, não tem hierarquia social não, na hierarquia militar. E aí
O Hermes da Fonseca foi lá e deu o quê? Ó, então tá bom, eu vou conceder anistia aí a todos vocês, anistia por Hermes. Então Herminho da Fonseca foi lá e falou, tá bom, ó, tá aí, ó, fica tranquilo, tá? Tá todo mundo livre, leve, solto, não tem problema nenhum, vamos atender a essas intenções do movimento e vamos voltar a trabalhar. Passou 2 dias, começou uma caçada para achar os líderes do movimento. Aí, os líderes foram presos e foram levados aí para a Ilha das Cobras. Lá na Ilha das Cobras, começa a ter ali um princípio de revolta, onde um couraçado, que estava, um navio de guerra, não era couraçado, um navio de guerra de nome Rio Grande do Sul estava ali e não aceitando a situação com a qual estavam sendo tratados aí os envolvidos na revolta, começaram a mandar a bala. Só que daí era só um navio, não tinha ali uma participação maior, foi facilmente vencido. Aí agora vem aquela situação. Para tentar, então, causar um drama dentro da Marinha, não era isso que era para acontecer, mas foi o que acabou acontecendo. Os principais líderes foram executados, e aí aqueles que não morreram em salvas de tiros, no caso aí de fuzis, foram jogados em celas, aquela famosa cela que é para caber uma só pessoa, a famosa solitária. E aí, antes disso, foi feito um processo de higienização da cela e jogaram cal. O cal, aquele cal, é claro que na reação aí com a umidade da cela, porque pensa comigo, essas celas que tem aí na Ilha das Cobras, elas são incrustadas aí na rocha, tá? Ela é feita na rocha, o cara não tem como escapar. E a umidade é grande e o cal em contato com a água, ele acaba então criando aí, através de uma reação química, fumaça, gases, e aí, é claro, esquenta pra caramba e alguns desses indivíduos acabaram sucumbindo. Tá bom, mas e o principal líder do movimento, tá? E o Almirante Negro, e o João Cândido? O que aconteceu com o João Cândido? O João Cândido, depois, é claro, ele foi considerado como uma pessoa com as faculdades mentais não em perfeito estado, ele foi exonerado, então, e ele viveu como pescador e comerciante aí pelo resto da sua vida. Não, claro, ele é considerado um herói para aqueles que participaram do movimento por conta da forma como ele liderou e ele acabou atuando em prol, é claro, dos ganhos para os afrodescendentes. O que de fato, depois do incidente da Ilha das Cobras, os castigos corporais, isso definitivamente chegou ao fim. Já no caso da remuneração, não vamos falar que melhorou, né? Mas não atendeu à necessidade de quem entra aí, ou seja, de quem entra nos postos iniciais dentro da hierarquia da Marinha, tá? Agora, ainda no Rio de Janeiro, nós temos, antes aí da revolta da chibata, nós temos a revolta da vacina. Revolta da vacina. O mais interessante de falar da revolta da vacina é que, assim, como nós ainda estamos vendo e vivendo situações em que volta e meia as pessoas falam aí de algumas doenças que se propagam ou se propagaram recentemente muito facilmente pelo globo terrestre, por exemplo, nós sabemos aí que o SARS-CoV-2 está ainda muito recente, então esse aqui é um assunto que de vez em quando ele está ali, Rio de pandemia, ó, eu falei uma coisa e escrevi outra, tá? Não é Rio de pandemia, é Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, meu aluno, aí ó, tá vendo? É que eu tava com a pandemia na cabeça, tá? Aqui a gente tem a seguinte situação, tem uma doença, né? 3 doenças aqui assolando a capital, o Rio de Janeiro. A febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Então tá bom. Vamos começar a resolver o problema. Quem que era o presidente do Brasil aqui? Lembra do Bizu, piazada. Lembra do Bizu, tá? Quem que é o presidente do Brasil em 1904? Rodrigues Alves. Olha lá, ó. Rodrigues Alves.
Presidente Rodrigues Alves vai ter um projeto de reurbanização da capital. E nesse projeto de reurbanização da capital, pô, ele não pode deixar as doenças continuar acontecendo. Então tá bom. Perdão. Vamos adotar aí uma medida significativa para resolver o problema das doenças. Pô, considerando que aí, no ano de 1904, aproximadamente 3.500 pessoas acabaram perdendo a vida por conta dessas doenças. Não, então nós vamos ter que fazer alguma coisa para quê? Para não ter mais esse tipo de doença assolando a capital. Então tá, vamos começar a nossa política higienista. Bom, o mais interessante, claro, óbvio, isso aqui já aconteceu, agora não tem como a gente resolver, mas que fique o aprendizado, você tá entendendo? Aquele aprendizado. O mais interessante nessa política sanitária é você começar a olhar para quê? Bom, essas doenças se proliferam de que maneira, tá? O caso da peste bubônica, rato. Você bota fé, você não vai acreditar no que eu vou falar agora. Você acredita que aqui nesse contexto, o governo vai começar então a pagar para as pessoas que então entregavam para funcionários do governo ratos mortos. Você acredita? Como o governo começou a pagar por rato morto, ó, tá acabando com os ratos, beleza. Vai ter gente que vai começar a criar rato, né? A pessoa vai ter rato, por quê? Opa, eu mato rato, vendo e ganho dinheiro. Que beleza. Só que o cara, ele não se dava conta de que ele estava criando ali basicamente o quê? O vetor da transmissão da peste bubônica. Mas é o rato? Não. É o piolho que fica no rato. Então a possibilidade de você contrair essa doença e morrer era muito grande. O cara não estava nem aí, porque isso aqui é Brasil, meu amigo. Então a galera tá, o dinheiro fácil. Põe as piazadas para criar rato. Vai lá, pega lá. Imagina pegar uma caixa gigantesca. Mas lá 100 ratos. Que beleza. Você está entendendo a situação? E aí, esses ratos, muitos deles convivendo com seres humanos em péssimas condições de higiene. Não, em vez de melhorar aí toda essa questão de infraestrutura, não, o governo começou pensando assim, é o seguinte, nós vamos começar aí a colocar em prática uma campanha de vacinação obrigatória, que aqui na época foi, é claro, criado pelo então ministro da Saúde, o Oswaldo Cruz. Beleza, vamos lá. Campanha de vacinação obrigatória. Vacinação obrigatória. Aí começa a vacinar a galera. Quem não estava doente começa a ficar doente. E se não fica doente, aí no processo de vacinação fica doente de raiva. Por quê? Vou lhe explicar. A vacinação aqui acontecia da seguinte maneira, chegavam os agentes de saúde, iam até as moradias, aí pegava lá a galera, colocava numa fila, falava, bora vacinar. Aí, ó, para vacinar, tinha que abrir o braço da pessoa, tinha que abrir no braço da pessoa ali um pequeno corte feito com uma lanceta, que é basicamente um bisturi extremamente afiado, cortava. Pensa comigo a dor do inferno que era. Cortava o braço e vral, colocava a agulha lá, e aí, nossa, velho, aí já doía. E aí começou a ficar ruim a situação, porque para alguns pais de família, em um contexto em que estamos saindo do século XIX, onde nós temos ainda alguns costumes muito enraizados, como, por exemplo, a questão da honra, alguns pais de família chegavam em casa depois do trabalho, e aí tava lá toda a família chorando, e as mulheres ainda mais esperadas, por quê? Ó, a gente de saúde passou aqui. Passou aqui, o que eles fizeram? Vacinou todo mundo, aí as crianças, aí que tá. Mas no nosso caso, pô, ele falava pra gente abaixar aqui a nossa roupa e aplicar na nádega. Isso não tá certo, não. Aí alguns pais de família começaram a caçar esses vacinadores, esses agentes de saúde, e a coisa não ficou muito legal. Para piorar um pouco, nós temos aí a criação das brigadas sanitárias.
As brigadas sanitárias, ou grupo chamado carinhosamente aí de mata-mosquitos, eles eram responsáveis, eles tinham autorização para invadir as casas, invadir os domicílios. Ah, vimos falar que aqui tem infestação de mosquito. Não, nós vamos entrar aqui, nós vamos fazer o tal do fumacê, nós vamos pulverizar, interditar o quê? Vamos interditar casarões, vamos interditar cortiços, que era aquela habitação, eram aquelas habitações coletivas onde morava muita gente. Não, tá interditado. Interdita prédio, interdita casa, interdita o bairro. Não, aqui não pode vir mais ninguém. E aí, isso também internava as pessoas. É nisso que, então, as pessoas no Rio de Janeiro falaram, não, já chega desse processo. Começaram a virar bondes. Nesse contexto aqui, os bondes eram puxados por cavalos, começaram a matar os cavalinhos, matar os boi, enfim, que puxava o bonde. Ó, não vamos mais, a gente não quer mais se vacinar, beleza? O governo federal recuou em relação ao processo de vacinação e começou a utilizar, é claro, outros meios para vacinar essa população, mas para que ela não acabasse. Agora, um fato que você está vendo aí no material, isso é uma questão histórica, é que de 1904 até 1910, houve uma diminuição brutal de pessoas que perderam a vida por conta dessas doenças, causadas por essas doenças. O que seria relacionado a quê? Qual é o sucesso dessa diminuição significativa? Essa política sanitária implementada pelo Rodrigues Alves, ela teve aí uma responsabilidade importantíssima nisso tudo, tá? E para finalizarmos, nosso terceiro movimento aqui, a terceira revolta importante que vai acontecer aqui nesse contexto, o fenômeno do cangaço. O fenômeno do cangaço. O que é o cangaço? Para algumas pessoas, seria aí a ideia de justiça social, porque, principalmente surgindo na região nordeste do Brasil, o cangaço não pode ser considerado aí como simplesmente só uma revolta, porque ela está acontecendo em vários determinados momentos, mas esses grupos aqui, eles não se reuniam para lutar ali diretamente contra uma organização política. Ali acaba envolvendo a pobreza, acaba envolvendo aí a concentração de terras, né? Vou colocar aqui, ó, a questão fundiária, contra a fome, contra as injustiças, que vai acontecer então o cangaço, entre outros, onde então grupos de pessoas se armavam muito bem e aí resolviam saquear, pilhar, roubar, faziam, é claro, desgraça em cidades, mas dentro daquela ideia de que, olha, nós estamos aqui fazendo algo que, imagina, causou aquele temor gigantesco. Bom, só fazendo um paralelo com o que aconteceu aqui no começo do século XX, final do século XIX já está surgindo o cangaço, como eu falei para você, está vindo lá junto com Canudos, e aqui no comecinho do século XX ele vai andar vigorosamente. Hoje, o Brasil volta e meia vê aí algumas ações do que é chamado de novo cangaço, pessoas entram aí fortemente armadas. Claro que o objetivo deles não é atacar a população civil, mas se alguém da população civil ficar entre eles e as forças de segurança pública, poderão ser alvo, poderão ser utilizados como reféns, enfim, isso aí acontece. Da mesma maneira que isso acontecia aqui dentro desse contexto, o que de uma certa maneira os tipos de crimes cometidos por esse grupo aqui não tem justificativa, não apresentam justificativa. Tanto é que esse fenômeno do cangaço, ele acaba sendo chamado por alguns pensadores como banditismo. É aquilo que vai acabar causando um temor muito grande. Olha que interessante, uma parte da população em alguns lugares da região Nordeste apoiava o cangaço, porque, bom, se o governo, ou sei lá, se um rico latifundiário está ferrando com a nossa vida, não tem problema. A gente deixa o cangaceiro ir lá, deixa o grupo de cangaceiros, e é claro, dentre os mais famosos grupos que tiveram, sem sombra de dúvidas,
o bando de Virgulino Lampião e a sua companheira Maria Bonita, juntamente com o Corisco, juntamente com seus asseclas, aterrorizaram aí o Nordeste brasileiro, sendo que eles somente foram aí vencidos só lá nos idos dos anos 30, que definitivamente eles acabaram tendo aí o fim através das armas, inclusive as suas cabeças foram expostas em uma feira como se fosse ali literalmente uma espécie de premiação. Olha, conseguimos acabar com o cangaço. Mas por que eles lutavam? E eles lutavam para auxiliar o povo, eles entregavam alguma coisa para o povo, seria a mesma coisa que lá a lenda de Robin Hood, rouba dos ricos para dar aos pobres. O negócio é que eles vão alimentar principalmente a mentalidade daquele povo mais sofrido e a literatura de cordel aí na região Nordeste vai acabar utilizando-se de muitas de suas trovas para falar de acontecimentos que acabam, então, surgindo em meio às ações do fenômeno do cangaço aí na região do Nordeste brasileiro. Beleza? Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijão grande e até mais. Valeu!